Moisés, querido, precioso, muito bom estar aqui. A graça e a paz. Só um detalhe, não é qualquer graça, hein? Não é qualquer paz. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Tem muita graça e muita paz aí que não é a graça e a paz. É uma alegria muito grande estar com vocês. Eu me sinto muito à vontade, muito em casa aqui, porque eu tenho o privilégio de poder servir essa comunidade e é uma honra para mim, pastores. Pastores, é uma honra mesmo, querida igreja. E pensando nesse momento, me veio um texto do Evangelho para nós pensarmos essa noite. E se você trouxe a sua Bíblia, te convido agora a abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, nós vamos ler dos versículos 36 até o 43. Pensei no Evangelho, entendendo que a palavra de Deus é viva, a palavra eficaz, é a palavra de Deus que penetra mais profundamente do ser. É a Bíblia que fala aos nossos corações. É a Bíblia que limpa a nossa alma. É a Bíblia que prova os nossos pensamentos. É a Bíblia que tira coisas estranhas. Sempre há uma troca no momento como esse. Sempre há uma troca. A palavra entra. E sempre alguma coisa sai. Sempre alguma coisa que precisa ser deixada no altar de Deus. Sempre há algo que precisa ser colocado. Sempre alguma coisa que precisa ser confessada. Sempre alguma coisa que precisa ser melhorada. Espero que você tenha entrado essa noite aqui, desejando que alguma coisa melhore na sua vida. Espero mesmo, de coração, que você deixe alguma coisa que está atrapalhando o teu coração e a tua vida. É um momento muito especial, é um momento de nós pensarmos em pessoas que vão estar servindo a Deus, trabalhando e não dando trabalho. Gostei dessa frase. Por isso, se você já abriu Lucas 7, vamos ler a partir do versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama.
Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós pedimos humildemente, focados num só propósito, fala conosco, Senhor. Enche o nosso coração, transborda o nosso ser, muda-nos um pouco mais, Senhor, para que sejamos encontrados homens e mulheres que não têm do que se envergonhar, mas que conhecem a Tua palavra e que Te servem, Senhor, com sinceridade de coração e com caráter, reconhecendo cada um de nós quem somos e como precisamos de Ti. Fala conosco, Senhor. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. O que é que essa história tem a ver com essa noite? Tem tudo a ver, porque nós estamos numa linha muito tênue, uma linha que às vezes a gente não percebe entre a religião, a salvação e o pecado. Esses três elementos estão presentes aqui: a religião, a salvação e o pecado. Esses são elementos que norteiam a nossa existência como igreja. E a história é muito simples. O anfitrião, que é Simão, que é um fariseu, que é um religioso, convida Jesus para ir até a casa dele, e o convite é para um evento, para um jantar. Só que o jantar não é um jantar como aconteceria, por exemplo, na casa de qualquer pessoa aqui. Se você me convida para ir na tua casa jantar, certamente eu vou chegar lá, vou tocar a campainha, você vai abrir a porta, porque a porta vai estar fechada. Vou entrar na tua casa, assim que eu entrar você vai fechar a porta. E estará na tua casa apenas quem você convidou. Eu, minha esposa, possivelmente, sua família e mais algum casal, e só, e acabou. O jantar nessa época, esse tipo de jantar aqui não era dessa maneira. Primeiro, é um evento público, como a igreja, como aqui, por exemplo. Então as pessoas poderiam entrar para assistir o jantar. Então Jesus é convidado, ele entra, diz o texto aqui, e a maneira como acontecia o jantar, um pouco diferente também do jeito como acontece hoje, porque a mesa não era alta como é hoje. Possivelmente uma mesa bem baixa, e tinha alguns travesseiros, e a pessoa chega e deita nessa posição, possivelmente apoiando no seu braço direito. Então você imagina uma mesa baixa, as pessoas deitam, apoiam o seu braço numa almofada e os seus pés ficam no sentido contrário da mesa. Tem a mesa, as pessoas deitam, ficam os pés para o lado de fora. E havia uma linha que dividia aquele ambiente do jantar, as pessoas todas ali deitadas ali, prontos para participar dos comes e bebes, mas uma linha onde as pessoas poderiam entrar e elas poderiam ficar assistindo o que estava acontecendo. Essa é a situação aqui. Então é um jantar público, é um jantar para que as pessoas pudessem ver o que estaria acontecendo. Só que acontece uma coisa inesperada. De repente, daquela multidão das pessoas, daquele público, rompe uma mulher rompe aquela linha, porque a multidão não poderia passar uma determinada linha, mas ela passa aquela linha e ela vai até uma pessoa, ela tem em mente uma só pessoa, Jesus Cristo. Ela vai até Jesus. Coragem de invadir e permanecer. Não tenha dúvida, muitas pessoas desprezaram o ato dela. Muitas pessoas não aprovaram o que ela fez, mas ela vai até lá. E ela traz consigo um vaso globular,
possivelmente ele tem esse formato, onde a pessoa poderia abraçar o gargalo. Dentro deste vaso, um perfume caríssimo, dentro ali do vaso de alabastro. E esse tipo de perfume, ele tinha a sua boca lacrada, e ela deveria ser quebrada para poder extrair o perfume. Então, o que acontece? Quando essa mulher entra, ela realiza ali um tipo de uma liturgia, um tipo de um culto, e é literalmente um culto ali mesmo, porque ela chega até Jesus, ele é o Senhor, e ela começa a chorar, e com as suas lágrimas, derramar lágrimas sobre os pés de Jesus, enxugar com os seus cabelos, beijar os pés do Senhor, derramando ali o perfume. E ela fez algo que é muito significativo, porque uma mulher judia jamais poderia soltar o cabelo em público. Uma mulher da sua época, seja qual fosse, ela deveria andar com o seu cabelo preso. E ela, tomada de forte emoção, muito emocionada mesmo, ela derrama na verdade a sua vida, mas também a sua honra. Por quê? Porque ela faz um ato que somente os escravos fariam. Limpar os pés de qualquer convidado é um ato de escravidão, um ato de servo. Então essa mulher, ela revela muitas coisas para nós. Mas o que acontece é que aquela cena afeta profundamente o religioso. Profundamente o religioso. Então Simão fica extremamente incomodado, e é claro, acaba incomodando mesmo, porque Jesus está deitado, seus pés estão para fora, aquela mulher tem que se ajoelhar. Você pode imaginar aquela mulher se ajoelhando e chorando, e com os seus cabelos, você que tem os cabelos longos, você sabe que você tem que se inclinar realmente ali, e aquela cena mexe, e aquilo realmente afeta aquele homem profundamente. E Jesus vai ter que corrigir esse homem em alguns pontos, e o ponto que ele tem que corrigir esse homem é a respeito da religião e a respeito do pecado. São dois elementos que precisam ser muito bem entendidos para todo aquele que vai trabalhar na obra de Deus. Mas não é só para todo aquele que vai trabalhar com uma função. Todos nós que somos corpo de Cristo. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é salvo em Jesus Cristo? Quem é salvo? Eu sou salvo. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Deixa eu ver. Quem entregou a vida aqui para Jesus? Deixa eu ver. Quem aqui entende que sendo salvo também é corpo de Cristo? Você entende que o corpo é algo vivo? É vivo? Bom, pelo menos eu estou vendo um monte de gente viva aqui dentro. Eu acho que está todo mundo vivo aqui. E se você é corpo, você tem função, você funciona no corpo. Você e eu temos uma responsabilidade, não dada apenas pelo pastor, mas pelo próprio Cristo, que é a cabeça. Então, esse tipo de ação, de palavras, ensinamento de Jesus, deve afetar todos nós que servimos o Senhor. Todos nós aqui somos afetados pelo que Jesus vai ensinar, a verdade sobre a religião e a verdade sobre o pecado. E com relação à religião, Jesus terá que tratar com a pessoa que carrega a religiosidade. Porque se tem um problema nos nossos dias hoje é a religiosidade. E a religiosidade nos leva a perder Jesus de vista. Esse é o maior perigo da obra de Deus. Eu tenho o grande privilégio, o pastor Moisés sabe disso, o pastor Rubens sabe disso, demais pastores, de poder servir ensinando. E Deus tem me levado a ter contato com muitos pastores. E eu digo a vocês, sem medo de errar, um dos lugares que mais se perde Deus de vista às vezes é no próprio ministério. Então a religião, esses homens religiosos de sua época, da época de Jesus, que deveriam conduzir as pessoas ao Senhor, e eles mesmos estarem na presença de Deus, foram perdendo Deus de vista. Onde está Deus? Onde está Deus? E a primeira
pessoa que Jesus terá que lidar, confrontar, é com Simão. Quem é Simão? Fariseu. Quem é fariseu? Fariseu é um dos partidos do primeiro século. Para você ter uma ideia, aquela religião lá do Antigo Testamento, no primeiro século, já não é mais igual. Aquela religião está tão partida, está tão dividida, que você tem um monte de partido dentro do judaísmo. Vários partidos, saduceus, fariseus, essênios, zelotes. Zelotes eram tipo aqueles caras guerrilheiros assim, sabe? Ele andava com uma faquinha assim na mão, deixa eu pegar esse microfone aqui, andava com uma faquinha assim na mão, ó. Estava assim, ó. Religioso, mas extremado. E tem alguns religiosos que são assim, uma faquinha aqui na mão. Ele não gostou do que você falou, só fazer assim, ó. Só esse movimento aqui, ó, na jugular. Aqui, ó. Já era. O que é que a religião pode gerar nas pessoas? O desejo de eliminar o outro. Isso revela um pouco da nossa natureza humana, de querer fazer mal para o outro. O religioso, ele perdeu Deus de vista. Simão é um fariseu. Ele deveria manter a pureza da sua alma na sua relação com Deus. É o que nós esperamos dos nossos obreiros. Que eles sejam puros, que eles sejam homens íntegros, que eles sejam homens confiáveis. Mas quando um homem desse, pastor, que nós consagramos ao ministério, perde Deus de vista, que tragédia para o evangelho. Para você ter uma ideia, o fariseu, ele ficou tão religioso, que ele tinha 613 mandamentos, 248 mandamentos positivos, faça isso, e 365 negativos. A religião era tão intensa que ele, por dia, ele tinha que obedecer um mandamento positivo, pelo menos, e um negativo, com certeza. A questão é que esses religiosos ficaram tão religiosos, que eles começaram a evitar o contato com o pecador. Eu pergunto a você, como é que um obreiro vai fazer isso? Como é que um pastor vai fazer isso? Não pode. Mas a religião se tornou tão intensa que ele evitava a todo custo ter contato com qualquer pecador. Ele não admitia que ninguém também tivesse contato com o pecador, e com certeza quando ele viu aquela pecadora tocando Jesus, e o que é interessante é o seguinte, que o fariseu é aquele tipo de pessoa que nós temos que tomar muito cuidado, temos que sondar o nosso coração, e se isso é algo que está no nosso coração, nós temos que repensar o nosso evangelho. Sabe quem é o Simão aqui? Ele é aquela pessoa que está satisfeito consigo mesmo, ele está contente com a sua justiça própria, ele é aquela pessoa que tem uma visão superior do que ele realmente é. Ele se acha uma pessoa boa, eu sou uma pessoa ótima, não, eu sou uma pessoa excelente, eu sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Ele age com justiça própria, satisfeito com a sua própria bondade, com a sua dignidade, com a sua importância. E ele convida Jesus para entrar na sua casa. E quando ele vê aquela cena, ele começa a ter uma prosa com ele mesmo. Ele começa a ter uma conversa dentro da própria cabeça dele. Ele começa a ter uma conversa com ele mesmo. Se Jesus soubesse quem é essa mulher. Essa conversa que ele tem na mente dele é uma conversa que revela de fato a verdade, porque deixa eu falar uma coisa para você, a verdade é o que está dentro de você. Você pode dissimular, você pode falar outra coisa, mas dentro de você só existe verdade. Você pode estar enganando a tua esposa, você pode estar enganando o seu marido, você pode estar enganando a sua família, você pode estar enganando a sua comunidade, mas você sabe qual é a verdade. E Simão começa a ter uma conversa dentro dele consigo mesmo, e ele começa a questionar realmente se Jesus é profeta, e ele tem uma visão errada a respeito de Jesus, e ele tem uma visão errada a respeito do pecado e da pecadora.
E Jesus tem que tratar, tem que ensinar. Portanto, não há qualquer desejo no coração, não há qualquer desejo no coração de Simão de ouvir Jesus ensinar. Ele é que quer ensinar. E aqui eu faço uma pausa para os obreiros, para os que ensinam, para os que aconselham. Eu faço uma pausa aqui para aqueles que evangelizam. Eu faço uma pausa aqui para aquelas pessoas que estão ávidas, realmente, a proclamar o Evangelho. Antes de ensinar, você precisa ouvir. Pastor, pastora, missionário, missionária, cantor, cantores, pelo amor de Deus, cantores, ministros de louvor, pelo amor de Deus, músicos, diáconos, professores de escola dominical, líderes de adolescentes e jovens, ministério de família, você que ensina. Como é que você ensina se você não está ouvindo Jesus falar? Isso é religiosidade. Eu tenho certeza, os pastores dessa igreja não querem consagrar religiosos. Eles querem consagrar instrumentos da salvação de Deus. Tenho certeza disso, absoluta, não tenho dúvida, porque eu tenho andado com esses homens de Deus. Portanto, não havia no coração do fariseu qualquer desejo de ouvir Jesus ensinando. Por quê? Porque é aquela pessoa que está satisfeita com o conhecimento dela. Eu digo aos futuros pastores em aulas de interpretação bíblica: não use a Bíblia no seu sermão, pregue a Bíblia. É diferente. Uma coisa é você saber, você achar que sabe das coisas, aí você pega a Bíblia e você só fica usando o texto para fundamentar as suas verdades. Outra coisa é você abrir o texto e pegar o texto. É isso que nós esperamos de quem ensina. Ouça Jesus. Segunda coisa, e tão ruim quanto a primeira, Simão é o tipo de pessoa que não tem qualquer desejo particular de honrar Jesus. Eu não quero honrar Jesus. Isso é um perigo do obreiro, isso é um perigo do pastor. Por quê? Porque ele quer ser honrado, ele quer ser estimado, ele quer ser visto. Ele abre as portas da sua casa, é como se fosse um culto público, um jantar. Ele é quem quer ser visto. E ele está muito satisfeito com a sua vida. O foco aqui, na verdade, é o amor. O foco aqui é, verdade, quem é que está amando Jesus. Quem é que está amando mais Jesus. E aí Jesus vai tratar com aquela religiosidade dele. E vai tratar de uma maneira muito interessante, porque vai lembrar Simão que, na verdade, ele não tratou com dignidade aquele momento importante. Mal sabia ele que nada mais, nada menos que o Criador do universo estava presente em sua casa, jantando em sua mesa. Você pode imaginar, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, está lá presente na casa do fariseu, sentado à sua mesa, jantando com ele, e ele não lhe providenciou água para os pés, porque esse era o costume da boa hospitalidade. Segundo, não ofereceu óleo para ungir a cabeça de Jesus. Esse era um sinal de respeito, porque honra é respeito. Terceiro lugar, não beijou Jesus como gesto de saudação, que é quando você entra aqui, algo que já me chamou logo a atenção, e que encheu o meu coração de alegria. Quando eu cheguei aqui, eu já recebi logo um quebra-costela, assim, daqueles gostosos dos pastores aqui. E ele tá fortão mesmo, né, gente? Pá, os pastores aqui já me receberam com amor, com alegria. O fariseu não fez isso. Ele não
recebeu como sinal de amizade. Sabe por quê? Porque faltou amor, faltou decisão, faltou querer estar com Jesus. E Jesus então passa a tratar Simão em algo que acontece só na mente de Simão. Somente Deus pode ler a mente das pessoas. Só Deus. Mais ninguém. Teu marido não consegue ler a tua mente, fica em paz. Tua esposa não consegue ler a tua mente, os homens, glória a Deus. Porque o atributo da onisciência, só Deus e mais ninguém. Isso significa que nem o diabo, nem Satanás e nem um demônio lê o que você pensa. Por quê? Porque eles não são deuses. Eles foram criados. Se não é criado, é criatura. Se é criado, é criatura. E se é criado, não pode ler mente. Só Deus pode ler. E Deus começou a tratar com a mente daquele religioso. É isso que Deus faz com seus obreiros. Ele trata na mente, por quê? Porque às vezes só você sabe o que você está passando, só você sabe como a tua natureza adâmica está tentando te levar para baixo, só você sabe. E Deus vem tratar com a tua mente. Deus quer limpar a tua mente. Deus quer limpar a minha mente. Muitas crises de relacionamento, muitas crises no trabalho, muitas crises na igreja acontecem justamente por conta dessa nossa mente que lê de maneira equivocada, errada. Jesus quer tratar com isso. E aí ele começa a tratar e ele aponta para a mulher. Vês essa mulher. Na verdade ele está dizendo, você não vê essa mulher, você não está entendendo nem essa mulher e nem a obra que eu vim realizar. Ele não está entendendo a obra que Jesus veio realizar. E aí Jesus vai trabalhar, vai tratar a respeito da mulher pecadora. E o texto só diz o seguinte: certa mulher da cidade, uma pecadora. Não tem nome, é uma mulher, ela é pecadora. Não sei se você sabe, minha querida irmã, hoje você tem a vida, o status e a posição que você tem graças ao Senhor Jesus. Não é graças à sociedade, não é graças à modernidade não, como as mulheres acham, depois as mulheres partiram para um extremo, né? Mas Jesus Cristo é quem colocou a mulher novamente no lugar que lhe é devido, que é ombro a ombro com o homem, respeitando a sua própria posição. Mas a mulher nessa época aqui, ela não tinha valor, nem para a sociedade romana, nem para a sociedade grega, que influenciou muito o Império Romano, e nem para a sociedade judaica. A mulher era propriedade do pai, quando solteira, depois casou, ficou propriedade de quem? Do marido. A tua mulher não é a tua propriedade, meu amado, a tua mulher é a tua princesa. A tua mulher é o teu tesouro, a tua mulher e vocês dois juntos são a família, instituição tão séria, tão poderosa, que foi a primeira antes da igreja, antes da eclesia. Sério, e uma igreja saudável é uma igreja formada por famílias saudáveis. Mulher sabe o seu papel diante do texto, o homem sabe o seu papel diante do texto, e ambos sabem a sua posição diante de Deus. Por isso que no ministério nós temos que respeitar isso. Mas essa mulher é um exemplo para nós, gente, de algumas coisas. Primeiro, determinação. Que mulher, olha, eu vou dizer para vocês, numa sociedade como essa mulher, ela nos ensina muita coisa. E olha, eu vou dizer para vocês aqui, nós vamos aprender muito com essa mulher aqui, nós obreiros da casa do Senhor. Primeira coisa, essa mulher revela determinação. Por quê? Porque ela não disse uma só palavra. E você sabe que isso não é uma coisa fácil para as mulheres. Costumo dizer em casamento que as mulheres precisam falar 33 mil palavras por dia. E que os maridos têm que aprender a ouvir 33 mil palavras por dia.
porque essa é a natureza da mulher. Mas essa mulher não disse uma só palavra, mas os seus atos falaram muito mais altos do que qualquer palavra que ela pudesse dizer. Ela soube, Jesus está lá. Eu quero estar onde Jesus está. Só que ela é pecadora, mas ela quer estar com Jesus. Pecadores entrarão nesse lugar, porque eles querem estar com Jesus. Nós vamos tratar como Simão trata ou como Jesus trata? Segundo, arrependimento. Ela não veio participar do banquete, ela não veio para comer na mesa, nem fora convidada, e nem podia sair do lugar público. Ela tinha uma fome muito mais profunda na sua alma, a fome de uma transgressora. É isso que nós somos, pessoas com fome e com sede de Deus, fome e sede de justiça, e ela reconheceu isso. Não é de admirar que ela tenha chorado, porém as suas lágrimas foram lágrimas de arrependimento. E deixe só dar um detalhe para vocês aqui, porque há alguns termos que na língua original, no grego, é muito mais forte do que no português, porque a Bíblia diz, lá no texto grego, que quando essa mulher chorou, na verdade, foi uma torrencial de lágrimas. É aquele choro copioso, que não para, de soluços, e de desabafo e de alívio. Aquela mulher chorou, literalmente foi uma enxurrada de lágrimas. Muito mais forte do que simplesmente derramar aquela lagriminha, né, de Hollywood, de um olho só. Porque o filme chora de um olho só, né? A mulher chorou copiosamente. Arrependimento. Terceiro, essa mulher é um exemplo de serviço. Essa enchente de lágrimas que ela derramou sobre os pés do nosso Senhor Jesus, depois ela enxugou com a única toalha que ela tinha no momento, os seus próprios cabelos. Isso demonstra um ato que somente um escravo faria. E a palavra escravo no Novo Testamento, em grego, é doulos. Escravo, servo. Essa palavra é tão contundente, é tão importante, que o homem que escreveu quase que metade do Novo Testamento foi Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que todos nós conhecemos, que pregamos os seus textos, inclusive. Sabe como ele começa as suas epístolas, as suas cartas? Paulos doulos Jesus Cristo. Paulo, servo, escravo de Jesus. Ministro, pastor, missionário, pregador, nós somos primeiros servos de Jesus. A nossa função é servir, mas servir mesmo, naquilo que Deus nos designar, e servir com o coração quebrantado. Paulo diz, eu sou servo, chamado para ser apóstolo, missionário. Antes de mais nada, todos os obreiros que trabalham numa igreja, antes de mais nada, eles devem ser servos, porque se você não é servo, você não serve para a obra de Deus. Pense em fazer outra coisa. Se você quer ser honrado, se você quer tapinha nas costas, se você quer dinheiro, vai fazer outra coisa. Todo respeito. Por quê? Porque na obra de Deus, é Deus quem sustenta. E às vezes Ele vai te dar uma parte grande mesmo. Falar, para você aqui, ó, está aqui, ó. Mas para outros, Ele sabe que o teu problema é essa área, então Ele vai segurar. Por quê? Porque Jesus não quer perder o teu coração. Quarto, amor. Essa mulher demonstrou um tamanho grande amor. Não cessou de parar, de beijar os pés. E finalmente essa mulher nos ensina a respeito de honra. Por quê? Porque ela ungiu os pés de Jesus. Ela ungiu Deus. Só que ela não ungiu com o que se esperasse que se ungisse, que era com o azeite de oliva. Poderia até ser um azeite de oliva dos melhores da época, mas ela pegou algo muito melhor e muito mais valoroso do que o azeite de oliva. Ela ungiu com um perfume caríssimo.
levaria-se pelo menos um ano trabalhando todos os dias, sem cessar, 365 dias, ganhando dinheiro todos os dias, juntando aquele dinheiro sem gastar um tostão, para comprar esse vaso. Ela deu tudo, porque Jesus merece o nosso tudo. Obreiro, quanto você está disposto a dar para Jesus? Da sua vida, do seu tempo, do seu coração. Vês essa mulher, fariseu? Eu também vejo. E isso é sensacional. Um pastor, um obreiro tem que discernir, tem que perceber as pessoas. Não pode estar focado, não pode virar o globo ocular para dentro de si mesmo. Tem pessoas que só pensam em si, não conseguem ouvir o outro. Já conversou com gente assim? Como é que você se sentiu? Já conversou com gente assim? Você vai conversar com a pessoa só então, pastor, pastor, eu estou com uma dor aqui, ó. Tem que ouvir. Deus deu uma boca, mas deu dois, ouve mais. Só que isso não é, eu não estou pensando só aqui em obreiros, estou pensando na família, estou pensando em você. Irmão, você é minha irmã. Ouvir mais, amar mais, se importar mais, honrar mais, fazer tudo o que você puder fazer para servir, porque pessoas que servem edificam os seus lares e suas igrejas. Finalmente, Jesus revela quem é quem, indo para o final. E a pergunta é: quem é quem? E quem sou eu? No nosso caso aqui, Simão é um religioso, um pecador oculto. Tem muitas pessoas que são pecadores ocultas. É um pecador oculto. Pecador oculto. Um dia você vai ser revelado, de Jesus, não eu. Contaminado pela religião. Pessoa com justiça própria, fica sempre apontando o dedo para os outros. Lembro de Isaías. Isaías era um baita de um profeta. Que profeta Isaías, meu Deus. Só que até o capítulo 6 de Isaías, ele fica apontando o dedo para os outros. Ai, daquele ali, ó, que corta o cabelo. Ai, daquele que não corta. Ai, daquele que toma banho, daquele que não toma. Está todo mundo condenado, não importa. Tá, ele olhou, está condenado. Ele fuzila. Só que tem uma hora em que Deus vai se colocar na frente dele. E quando ele vê Deus, e quando a gente vê Deus, a gente vê a nós mesmos. Foi obrigado a dizer: ai, eu sou um pecador. Um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de lábios impuros. Quem é a mulher? A mulher é uma pecadora declarada. Ela é pecadora, a gente não vai aliviar, ela é uma pecadora, ela está contaminada pelos atos imorais e pela história, e pela narrativa, e pelo texto. Possivelmente é realmente uma prostituta. Mulher que não deveria fazer o que ela está fazendo, e ela precisa mudar a sua vida. E a palavra de Jesus vai de fato mudar a sua vida para sempre. Mas Jesus quer mudar todo mundo aqui. Mas tem uma outra pessoa importante nesse cenário. Quem é Jesus? Jesus é o amoroso. Jesus é o misericordioso. Jesus é o Deus fiel. Jesus é o Deus que traz para perto. Ele é o libertador, Ele é o purificador, Ele é aquele que perdoa pecados, porque o ato que Ele faz é o ato que se espera em todo ajuntamento onde o corpo de Cristo se reúne, e Cristo é a cabeça. É que de fato pessoas entrem angustiadas, pesarosas, com suas culpas, com seus pesos, mas a ação do Espírito Santo é tão poderosa naquele lugar, que a pessoa sai liberta das suas contaminações. Isso que se espera.
Que você saiba que existe um amanhã para você. Que você, quando entrar na igreja e você falhou, e eu não estou pensando aqui em uma pessoa que nunca viu Jesus, estou falando de pessoas que andam com Cristo há muitos anos, mas foi esfriando, como disse a música do ministro, foi esfriando, e você foi abrindo espaço, e você permitiu que só uma olhadinha, só uma pegadinha, só uma conversazinha, e isso contaminou a tua alma, contaminou o teu coração, e agora você está tão frio, porque o pecado já está tomando conta, é como um câncer. E Jesus vem essa noite dizer: eu sou o libertador, vem até mim, se quebranta, ajoelhe-se diante de mim, confessa o teu pecado a mim, porque Ele tem poder para te libertar, e você voltar novamente a experimentar da alegria. A humanidade não quer tratar com os pecados, mas Cristo quer, e essa é a obra de poder. Atos 1:8, Jesus vai dizer isso, a própria Trindade está envolvida nessa fala que eu vou dizer agora. Mas recebereis poder quando descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, aqui, lá e acolá. Seria mais ou menos essa ideia: Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. De maneira que o Evangelho, a pessoa de Cristo, pudesse transitar livremente através dos corações. Pecadores que somos, mas arrependidos. Libertos do poder do pecado. Sua presença continua nos tentando, mas nós estamos libertos do seu poder. Cristo se manifesta para libertar pessoas, para que essas pessoas vivam de maneira melhor, para que cada um de nós experimente o melhor da nossa existência. Os dias são curtos, são pequenos, não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Vive melhor, anda com Cristo, se ajoelhe diante dEle, se aproxime mais para beijar Jesus, para estar com Ele. Faça como Maria, se assente mais para ouvir Jesus, ande mais com Ele. Essa é a obra excelente que nós podemos fazer, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe nesse jantar, nesse dia a dia com Cristo. Tomar o cuidado para reconhecer: Cristo está aqui, Ele é o Senhor, Ele janta comigo, Ele habita na minha casa, Ele habita na minha família, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, pastor.